Livro 14 Ulisses na cabana com Eumeu. Ulisses agora deixou o porto e tomou a trilha acidentada subindo através do país arborizado e sobre a crista da montanha até alcançar o lugar onde Atena dissera que encontraria Porqueiro, que era o mais econômico dos seus servos. Encontrou-o sentado diante de sua cabana, que ficava junto aos cercados que construíra num sítio que podia ser visto de longe. Fizeram-os espaçosos e bons de ver, com espaço livre para os porcos correrem em toda a volta. Construíra-os durante a ausência de seu senhor, com pedras que juntara do chão, sem dizer nada a Penélope ou Laertes, e os cercara no topo com arbustos espinhosos. Fora do cercado, ergueram uma forte cerca de postes de carvalho, achados e postos bem próximos uns dos outros, enquanto dentro construíra 12 chiqueiros próximos uns dos outros para as porcas ficarem. Havia 50 porcos se revolvendo em cada chiqueiro, todas porcas reprodutoras, mas os javalis dormiam fora e eram muito menos numerosos, pois os pretendentes continuavam a comê-los, e o porqueiro tinha de lhes enviar continuamente os melhores que tinha. Havia 360 porcos machos, e os 4 cães do pastor, que eram ferozes como lobos, dormiam sempre com eles. O porqueiro estava naquele momento cortando um par de sandálias de uma boa e robusta pele de boi. 3 de seus homens estavam fora pastoreando os porcos aqui e ali, e enviaram o quarto à cidade com um javali que fora forçado a enviar aos pretendentes para que sacrificassem e se fartassem de carne. Quando os cães viram Ulisses, começaram a latir furiosamente e voaram contra ele, mas Ulisses foi astuto bastante para se sentar e soltar sua mão do bastão que tinha na mão. Ainda assim, teria sido despedaçado por eles em sua própria propriedade, não fosse o porqueiro largar sua pele de boi, correr em disparado através do portão do cercado e afastar os cães gritando e atirando pedras neles. Então disse a Ulisses: Velho, os cães estavam prestes a fazer rápido trabalho de ti, e então terias me metido em problema. Os deuses já me deram bastantes preocupações sim, pois perdi o melhor dos senhores e estou em tristeza contínua por sua causa. Tenho de cuidar de porcos para outras pessoas comerem, enquanto ele, se ainda vive para ver a luz do dia, está morrendo de fome em alguma terra distante. Mas entra e quando te fartares de pão e vinho, dize-me de onde vens e tudo sobre teus infortúnios. Sobre isso o porqueiro conduziu o caminho para dentro da cabana e lhe pediu que se sentasse. Espalhou uma boa e espessa cama de junco sobre o chão, e no topo dela atirou a peluda pele de camurça, uma grande e espessa sobre a qual costumava dormir à noite. Ulisses ficou contente por ser assim bem recebido e disse: Que Zeus, Senhor, e o resto dos deuses te concedam o desejo de teu coração em troca do modo bondoso com que me recebeste. A isso respondeste: Ó porqueiro Eumeu, estrangeiro, ainda que viesse aqui homem ainda mais pobre. Não seria correto para mim insultá-lo, pois todos os estrangeiros e mendigos vêm de Zeus. Deves tomar o que puderes conseguir e ser grato, pois os servos vivem com medo quando têm senhores jovens. E este é meu infortúnio agora, pois o céu impediu o retorno daquele que teria sempre sido bom para mim, e me dado algo próprio meu, uma casa. Um pedaço de terra, uma esposa de boa aparência, e tudo mais que um senhor generoso permite a um servo que trabalhou duro para ele, e cujo trabalho os deuses fizeram prosperar, como fizeram o meu na situação em que estou. Se meu senhor tivesse envelhecido aqui, teria feito grandes coisas por mim, mas se foi, desejo que toda a raça de Helena fosse completamente destruída, pois ela foi a morte de muitos homens bons. Foi este assunto que levou meu senhor a Ílio, a terra dos nobres corcéis, para lutar contra os troianos na causa do rei Agamenon. Ao falar, cingiu o cinto em torno de si e foi aos chiqueiros onde os leitões de mama estavam presos. Escolheu 2 que trouxe consigo e sacrificou. Chamuscou-os, cortou-os e os espetou. Quando a carne estava cozida, trouxe tudo e a pôs diante de Ulisses, quente ainda no espeto, sobre o que Ulisses a salpicou com farinha de cevada branca. O porqueiro então misturou vinho numa tigela de madeira de hera, e tomando um assento diante de Ulisses, disse-lhe que começasse. Come, estrangeiro, disse ele, um prato de porco de servo. Os porcos gordos têm de ir para os pretendentes, e os devoram sem vergonha ou escrúpulo.
mas os deuses bem-aventurados não amam tais atos vergonhosos, e respeitam aqueles que fazem o que é lícito e correto, mesmo os ferozes bandidos que vão saqueando a terra alheia. E Zeus lhes dá seu espólio, mesmo eles, quando encheram seus navios e voltaram para casa de novo, vivem atormentados pela consciência, e temem o julgamento. Mas algum deus parece ter dito a esta gente que Ulisses está morto, e se foi. Não hão de, portanto, voltar às suas próprias casas e fazer suas ofertas de casamento do modo usual, mas desperdiçam sua propriedade à força, sem medo nem moderação. Não passa dia nem noite algum que os céus enviem, mas sacrificam não uma vítima nem duas apenas, e tomam à vontade seu vinho, pois ele era extremamente rico. Nenhum outro grande homem, seja em Ítaca, seja no continente, é tão rico quanto ele era, tinha tanto quanto 20 homens juntos. Hei de te dizer o que tinha. Há 12 rebanhos de gado no continente, e tantos cardumes de ovelhas, há também 12 manadas de porcos. Enquanto seus próprios homens e estrangeiros contratados lhe alimentam 12 rebanhos de cabras amplamente espalhados. Aqui em Ítaca ele mantém até grandes cardumes de cabras no extremo distante da ilha, e estão a cargo de excelentes pastores de cabras. Cada um deles envia aos pretendentes a melhor cabra do rebanho todo dia. Quanto a mim mesmo, estou encarregado dos porcos que vês aqui, e tenho de continuar escolhendo os melhores que tenho e enviando-os a eles. Esta foi sua história, mas Ulisses continuou a comer e beber vorazmente sem uma palavra, tramando sua vingança. Quando comeu bastante e estava satisfeito, o porqueiro tomou a tigela da qual costumava beber, a encheu de vinho e a deu a Ulisses, que ficou contente. E disse ao tomá-la nas mãos: Meu amigo, quem era este senhor teu que te comprou e pagou por ti, tão rico e tão poderoso quanto me contas? Dizes que pereceu na causa do rei Agamemnon. Dize-me quem era, caso eu possa ter encontrado tal pessoa. Zeus e os outros deuses sabem, mas posso ser capaz de te dar notícias dele, pois viajei muito. Homero respondeu: Velho, viajante algum que vem aqui com notícias fará a esposa e o filho de Ulisses acreditar em sua história. Ainda assim, vagabundos precisados de pousada continuam a vir com a boca cheia de mentiras, e nenhuma palavra de verdade. Todo aquele que encontra seu caminho até Ítaca vai a minha senhora e lhe conta falsidades. Ao que ela os acolhe, faz muito deles e lhes faz toda sorte de perguntas, chorando o tempo todo como fazem as mulheres quando perderam seus maridos. E tu também, velho por uma túnica e um manto, sem dúvida inventarias uma história muito bonita. Mas os lobos e aves de rapina já há muito despedaçaram Ulisses, ou os peixes do mar o devoraram, e seus ossos jazem enterrados fundo na areia de alguma costa estrangeira. Está morto e se foi, e assunto ruim para todos os seus amigos, para mim especialmente. Onde quer que vá, jamais encontrarei senhor tão bom, nem mesmo se voltasse para a casa de meu pai e minha mãe onde fui criado e nasci. Não me importo tanto, porém, com meus pais agora, embora gostasse muito de vê-los de novo em meu próprio país. É a perda de Ulisses que mais me aflige. Não posso falar dele sem reverência, embora não esteja mais aqui, pois era muito afeiçoado a mim, e cuidava tanto de mim que onde quer que esteja, hei sempre de honrar sua memória. Meu amigo, replicou Ulisses, és muito categórico e muito difícil de convencer sobre teu senhor voltar para casa de novo. Ainda assim não hei de apenas dizer, mas hei de jurar, que está voltando. Não me des nada por minhas notícias até que ele tenha realmente chegado. Poderás então me dar uma túnica e manto de boa qualidade se quiseres. Estou em grande necessidade, mas nada tomarei até então, pois odeio um homem, tanto quanto odeio o fogo do inferno, que deixa sua pobreza ao tentar a mentir. Juro pelo rei Zeus, pelos ritos da hospitalidade, e por essa lareira de Ulisses a qual agora vim, que tudo há de certamente acontecer como disse que aconteceria. Ulisses há de voltar neste mesmo ano, com o fim desta lua e o começo da próxima, há de estar aqui para se vingar de todos aqueles que estão maltratando sua esposa e filho. A isso respondeste, ó porqueiro meu, velho, não hás de ser pago por trazer boas notícias, nem tampouco Ulisses jamais voltará para casa. Bebe teu vinho em paz e falemos de outra coisa. Não continues a me lembrar de tudo isso.
Sempre me dói quando alguém fala sobre meu honrado senhor. Quanto a teu juramento, deixemo-lo de lado, mas só desejo que ele venha, assim como Penélope, seu velho pai Laertes e seu filho Telêmaco. Estou terrivelmente infeliz também sobre este mesmo rapaz dele. Estava crescendo depressa rumo à maturidade, e prometia não ser homem pior, rosto e figura, do que seu pai, mas alguém, seja Deus, seja homem, tem perturbado sua mente. Então partiu para Pilos para tentar obter notícias de seu pai, e os pretendentes estão à espreita dele enquanto volta para casa, na esperança de deixar a casa de Arcésio sem nome algum em Ítaca. Mas não digamos mais sobre ele, e deixemo-lo ser apanhado, ou então escapar se o filho de Cronos mantiver sua mão sobre ele para protegê-lo. E agora, velho, conta-me tua própria história. Conta-me também, pois quero saber quem és e de onde vens. Conta-me de tua cidade e pais, que tipo de navio vieste, como a tripulação te trouxe a Ítaca e de que país professavam vir, pois não podes ter vindo por terra. E Ulisses respondeu: hei de te contar tudo sobre isso. Se houvesse carne e vinho suficientes e pudéssemos ficar aqui na cabana sem nada a fazer além de comer e beber, enquanto os outros vão ao seu trabalho. Poderia facilmente falar por 12 meses inteiros sem nunca terminar a história das tristezas com que aprouve ao céu me visitar. Sou de nascimento cretense. Meu pai era homem abastado, e tinha muitos filhos nascidos em matrimônio, ao passo que eu era filho de uma escrava que ele comprara como concubina. Ainda assim, meu pai Castor, filho de Hilax, cuja linhagem reivindico, e que era tido na mais alta honra entre os cretenses por sua riqueza, prosperidade e a valentia de seus filhos, me pôs no mesmo nível que meus irmãos que tinham nascido em casamento legítimo. Quando, porém, a morte o levou à casa de Hades, seus filhos dividiram sua propriedade e lançaram sortes por suas partes, mas a mim deram uma pequena posse e pouco mais. Ainda assim, minha valentia me permitiu me casar com família rica, pois não era dado a me gabar, nem a fugir do campo de batalha. Está tudo terminado agora, ainda assim, se olhares para a palha, podes ver o que era a espiga, pois tive dificuldade bastante e de sobra. Ares e Atena me fizeram valente na guerra, quando escolhia meus homens para surpreender o inimigo com uma emboscada. Nunca dei à morte sequer um pensamento, mas era o primeiro a saltar à frente e lançar todos que conseguisse alcançar. Assim era eu em batalha, mas não me importava com o trabalho da fazenda, nem com a vida doméstica frugal daqueles que criariam filhos. Meu deleite estava em navios, luta, dardos e flechas, coisas que fazem a maioria dos homens estremecer só de pensar. Mas um homem gosta de uma coisa e outro de outra. E isto era aquilo a que eu era mais naturalmente inclinado. Antes que os aqueus fossem a Troia, 9 vezes estive no comando de homens e navios em serviço estrangeiro, e amassei muita riqueza. Tive minha escolha do espólio na primeira instância, e muito mais me foi atribuído depois. Minha casa cresceu depressa e me tornei grande homem entre os cretenses. Mas quando Zeus aconselhou aquela terrível expedição, na qual tantos pereceram, o povo exigiu que eu e Idomeneu conduzíssemos seus navios a Troia, e não havia como escapar disso, pois insistiam em que o fizéssemos. Ali lutamos por 9 anos inteiros, mas no 10º saqueamos a cidade de Príamo e navegamos de volta para casa conforme o céu nos dispersou. Foi então que Zeus tramou mal contra mim. Passei apenas um mês feliz com meus filhos, esposa e propriedade. Então concebi a ideia de fazer uma incursão ao Egito, então equipei uma boa frota e a tripulei. Tinha 9 navios e o povo afluía para enchê-los. Por 6 dias eu e meus homens fizemos festa. Encontrei-lhes muitas vítimas tanto para sacrifício aos deuses quanto para si mesmos. Mas no 7º dia embarcamos e zarpamos de Creta com um bom vento norte atrás de nós, embora estivéssemos descendo um rio. Nada correu mal com nenhum de nossos navios, e não tivemos doença a bordo, mas ficamos onde estávamos e deixamos que os navios fossem conforme o vento e os timoneiros os levassem. No 5º dia alcançamos o rio Egito, ali estacionei meus navios no rio, ordenando a meus homens que ficassem junto deles e os vigiassem enquanto eu enviava batedores para reconhecer o terreno de cada ponto vantajoso. Mas os homens desobedeceram minhas ordens. Agiram por conta própria e devastaram a terra dos egípcios.
matando os homens e tomando suas esposas e filhos como cativos. O alarme logo foi levado à cidade, e quando ouviram um grito de guerra, o povo saiu ao amanhecer até que a planície se encheu de cavaleiros e soldados de infantaria e com o brilho da armadura. Então Zeus espalhou pânico entre meus homens, e não mais quiseram enfrentar o inimigo, pois se encontraram cercados. Os egípcios mataram muitos de nós, e levaram o resto vivos para fazer trabalho forçado para eles. Zeus, porém, me pôs na mente fazer o seguinte, e desejo ter morrido ali mesmo no Egito, pois havia muita tristeza reservada para mim. Tirei meu capacete e escudo e deixei cair minha lança da mão. Então fui direto até o carro do rei, abracei seus joelhos e os beijei. Sobre o que poupou minha vida, me ordenou entrar em seu carro, e me levou chorando à sua própria casa. Muitos avançaram contra mim com suas lanças de freixo e tentaram me matar em sua fúria. Mas o rei me protegeu, pois temia a ira de Zeus, protetor dos estrangeiros, e castiga aqueles que fazem mal. Fiquei ali por 7 anos e juntei muito dinheiro entre os egípcios, pois todos me deram algo. Mas quando já ia para 8 anos, veio certo fenício, um patife astuto, que já cometera toda sorte de vilania, e este homem me convenceu a ir com ele para a Fenícia, onde ficavam sua casa e suas posses. Fiquei ali por 12 meses inteiros, mas ao fim daquele tempo, quando meses e dias tinham passado até que a mesma estação voltasse de novo, ele me pôs a bordo de um navio destinado à Líbia, com o pretexto de que eu levaria uma carga com ele até aquele lugar, mas na verdade para que pudesse me vender como escravo e ficar com o dinheiro que eu lhe rendesse. Suspeitei de sua intenção, mas embarquei com ele, pois não pude evitá-lo. O navio correu diante de um vento norte fresco até termos alcançado o mar que fica entre Creta e a Líbia. Ali, porém, Zeus aconselhou sua destruição, pois assim que estávamos bem afastados de Creta e não podíamos ver nada além de mar e céu. Ele ergueu uma nuvem negra sobre nosso navio, e o mar escureceu sob ela. Então Zeus lançou seus raios, e o navio girou e se encheu de fogo e enxofre enquanto o relâmpago atingia. Os homens caíram todos ao mar, foram levados ao redor do navio na água, parecendo tantas gaivotas. Mas o Deus logo os privou de toda chance de voltar para casa de novo. Fiquei todo consternado. Zeus, porém, enviou o mastro do navio ao meu alcance, o que salvou minha vida, pois me agarrei a ele, e fui à deriva diante da fúria do vendaval. 9 dias fiquei à deriva, mas na escuridão da 10ª noite uma grande onda me levou até a costa Tesprócia. Ali Fídon, rei dos Tesprócios, me hospedou hospitaleiramente sem me cobrar nada de tudo, pois seu filho me encontrou quando eu estava quase morto de frio e fadiga, sobre o que me ergueu pela mão, me levou à casa de seu pai e me deu roupas para vestir. Foi ali que ouvi notícias de Ulisses, pois o rei me contou que o hospedara e lhe mostrara muita hospitalidade enquanto estava em sua viagem de volta para casa. Mostrou-me também o tesouro de ouro e ferro trabalhado que Ulisses reunira. Havia o bastante para sustentar sua família por 10 gerações, tanto ele deixara na casa do rei Fido. Mas o rei disse que Ulisses fora a Dodona para que pudesse aprender a mente de Zeus a partir do alto carvalho do deus, e saber se, depois de tão longa ausência, deveria voltar a Ítaca abertamente ou em segredo. Além disso, o rei jurou em minha presença, fazendo libações em sua própria casa enquanto fazia. E o navio estava à beira d'água, e a tripulação encontrada o levaria a seu próprio país. Enviou-me embora, porém antes que Ulisses voltasse, pois por acaso havia um navio Tesprócio zarpando para a ilha produtora de trigo de Duliquio. E disse aos encarregados dele que se certificassem de me levar em segurança ao rei Acasto. Esses homens tramaram um plano contra mim que teria me reduzido ao mais extremo grau de miséria, pois quando o navio já tinha ido um bom trecho longe da terra, resolveram me vender como escravo. Despiram-me da túnica e manto que eu usava e me deram em vez disso os velhos trapos esfarrapados em que agora me vês. Então, ao anoitecer, alcançaram as terras cultivadas de Ítaca, e ali me amarraram com uma forte corda presa ao navio, enquanto iam para a praia comer a ceia à beira-mar. Mas os deuses logo desfizeram minhas amarras para mim, e tendo puxado meus trapos sobre a cabeça, eu deslizei pelo leme para o mar, onde nadei e nadei até estar bem afastado deles, e cheguei à praia perto de um bosque espesso no qual fiquei escondido.
Ficaram muito irados por eu ter escapado e foram procurar por mim, até que por fim pensaram que não adiantava mais e voltaram ao seu navio. Os deuses, tendo assim me escondido facilmente, então me levaram à porta de um homem bom, pois parece que ainda não devo morrer por algum tempo. A isso respondeste: ó porqueiro meu. Pobre e infeliz estrangeiro, achei a história de teus infortúnios extremamente interessante, mas aquela parte sobre Ulisses não está correta, e jamais me farás acreditar nela. Por que faria um homem como tu andar por aí contando mentiras deste jeito? Sei tudo sobre o retorno de meu senhor. Os deuses, um e todos o detestam, ou teriam levado diante de Troia, ou teriam deixado morrer com amigos ao redor, quando os dias de sua luta terminassem. Pois então os aqueus teriam construído um túmulo sobre suas cinzas e seu filho teria herdado sua fama, mas agora os ventos da tempestade o levaram para longe. Não sabemos para onde. Quanto a mim, vivo aqui fora do caminho com os porcos, e nunca vou à cidade a menos que Penélope me mande chamar na chegada de alguma notícia sobre Ulisses. Então todos se sentam ao redor e fazem perguntas, tanto aqueles que se afligem com a ausência do rei, quanto aqueles que se regozijam com ela porque podem devorar sua propriedade sem pagar por ela. Quanto a mim, nunca me importei em perguntar a mais ninguém desde a época em que fui enganado por um etólio, que matara um homem e viera de longe até que por fim alcançou minha estação, e fui muito gentil com ele. Disse que vira Ulisses com Idomeneu entre os cretenses, reformando seus navios que tinham sido danificados numa tempestade. Disse que Ulisses voltaria no verão ou outono seguinte com seus homens, e que traria de volta muita riqueza. E agora tu infeliz velho, já que o destino te trouxe à minha porta, não tentes me lisonjear deste modo com esperanças vãs. Não é por razão alguma dessas que hei de te tratar bondosamente, mas apenas por respeito a Zeus, Deus da hospitalidade, temendo e tendo pena de ti. Ulisses respondeu: vejo que és de espírito incrédulo, dei-te meu juramento, e ainda assim não me acreditas, façamos então um trato. E chamemos todos os deuses do céu para testemunhá-lo. E teu senhor voltar para casa, dá-me um manto e túnica de boa qualidade. Me envia do Líquio aonde quero ir, mas se não vier como digo que virá, põe teus homens sobre mim, e diz-lhes que me atirem daquele precipício, como aviso a vagabundos para não andarem pelo país contando mentiras. Que bela figura eu faria então, replicou eu meu, tanto agora quanto depois, se eu te matasse depois de te receber em minha cabana e te mostrar hospitalidade. Teria de fazer minhas preces muito a sério se o fizesse. Mas é justamente a hora da ceia e espero que meus homens venham logo, para que possamos cozinhar algo saboroso para a ceia. Assim conversaram, e logo os porqueiros chegaram com os porcos, que então foram trancados por dentro para a noite em seus chiqueiros, e um tremendo guinchar fizeram enquanto eram conduzidos para dentro deles. Mas o meu chamou seus homens e disse: trazei o melhor porco que tendes para que eu o sacrifique por este estrangeiro, e nós mesmos tomaremos nossa parte dele. Tivemos dificuldade bastante todo este longo tempo alimentando porcos, enquanto outros colhem o fruto de nosso trabalho. Sobre isso começou a cortar lenha, enquanto os outros traziam um belo e gordo javali de 5 anos, e o punham junto ao altar. Eu meu não esquecia os deuses, pois era homem de bons princípios, então a primeira coisa que fez foi cortar cerdas do focinho do porco e atirá-las ao fogo, orando a todos os deuses enquanto fazia para que Ulisses pudesse voltar para casa de novo. Então bateu no porco com um cepo de carvalho que guardara ao cortar a lenha, e o atordoou enquanto os outros o abatiam e chamuscavam. Então o cortaram, e o meu começou pondo pedaços crus de cada junta sobre um pouco da gordura. Este salpicou com farinha de cevada e pôs sobre as brasas. Cortaram o resto da carne em pedaços pequenos, puseram os pedaços nos espetos e os assaram até ficarem prontos. Quando os tiraram dos espetos, os atiraram sobre a mesa de trinchar em monte. O porqueiro, que era homem muito equânime, então se levantou para dar a cada um sua parte. Fez 7 porções, uma delas reservou para Hermes, filho de Maia, e para as ninfas, orando a eles enquanto fazia. As outras distribuiu aos homens, homem por homem. Deu a Ulisses algumas fatias cortadas ao longo do longo, como marca de honra especial.
E Ulisses ficou muito contente, espero. Eumeu, disse ele, que Zeus seja tão bem disposto para contigo quanto eu sou, pelo respeito que mostras a um proscrito como eu. A isso respondeste, ó porqueiro meu: come, meu bom homem, e desfruta de tua ceia, tal como é. Deus concede isto e retém aquilo, exatamente como julga correto, pois pode fazer o que quer que escolha. Ao falar, cortou o primeiro pedaço e o ofereceu como sacrifício queimado aos deuses imortais. Então lhes fez uma libação, pôs a taça nas mãos de Ulisses, e se sentou para sua própria porção. Mesálio lhes trouxe seu pão. O porqueiro trouxera este homem por conta própria de entre os táfios durante a ausência de seu senhor, e pagara por ele com seu próprio dinheiro sem dizer nada, nem a sua senhora nem a Laertes. Puseram então as mãos sobre as boas coisas que estavam diante deles, e quando se fartaram de comer e beber, Mesálio levou embora o que restava do pão, e todos foram para a cama, depois de terem feito uma ceia farta. Ora, a noite se tornou tempestuosa e muito escura, pois não havia lua. Chovia sem cessar, e o vento soprava forte do oeste, que é um quadrante úmido. Então Ulisses pensou em ver seu Eumeu. No excelente cuidado que tomava dele, tiraria seu próprio manto e lhe o daria. Ou faria um de seus homens lhe dar um. Escutai-me, disse ele, Eumeu e o resto de vós. Quando tiver feito uma prece, hei de vos contar algo. É o vinho que me faz falar deste modo. O vinho faz até um homem sábio cair no canto. Faz-lhe rir e dançar e dizer muita palavra que seria melhor deixar por dizer. Ainda assim, já que comecei, hei de continuar. Quisera ainda ser jovem e forte como quando armamos uma emboscada diante de Troia. Menelau e Ulisses eram os líderes, mas eu também estava no comando, pois os outros dois assim quiseram. Quando chegamos ao muro da cidade, nos agachamos sob nossa armadura e ficamos ali sob a cobertura dos juncos e da espessa vegetação que crescia em torno do pântano. Veio a guiar com o vento norte soprando. A neve caía pequena e fina como geada branca. E nossos escudos ficaram cobertos de gelo espesso. Os outros todos tinham mantos e túnicas e dormiram confortavelmente bastante com seus escudos sobre os ombros. Mas eu descuidadamente deixara meu manto para trás, não pensando que ficaria com tanto frio, de fora sem nada além de minha túnica e escudo. Quando a noite estava 2/3 passada e as estrelas tinham mudado de lugar, cutuquei Ulisses, que estava perto de mim, o meu cotovelo, e ele de imediato me deu ouvidos. Ulisses, disse eu, este frio há de ser minha morte, pois não tenho manto, algum deus me enganou, fazendo-me sair sem nada além de minha túnica. Não sei o que fazer. Ulisses, que era tão astuto quanto valente, teve a seguinte ideia. Fica quieto, disse ele em voz baixa, ou os outros hão de te ouvir. Então ergueu a cabeça sobre o cotovelo. Meus amigos, disse ele, tive um sonho do céu em meu sono. Estamos muito longe dos navios, quisera que alguém fosse até lá e dissesse a Agamenon para nos enviar mais homens de imediato. Sobre isso, Thoas, filho de Andremon, atirou fora seu manto e partiu correndo para os navios, sobre o que tomei o manto e me deitei nele confortavelmente o bastante até de manhã. Quisera eu ainda ser jovem e forte como era naqueles dias, pois então algum de vós, porqueiros, me daria um manto tanto por boa vontade quanto pelo respeito devido a um bravo soldado. Mas agora as pessoas olham para mim com desdém, porque minhas roupas são maltrapilhas. E Eumeu respondeu, velho, contaste-nos uma excelente história, e nada disseste até agora que não fosse bastante satisfatório. Por ora, portanto, não hás de precisar nem de roupa, nem de nada mais que um estrangeiro em aflição possa razoavelmente esperar. Mas amanhã de manhã terás de sacudir teus próprios velhos trapos em torno do corpo de novo, pois não temos muitos mantos nem túnicas de reserva aqui, mas cada homem tem apenas um. Quando o filho de Ulisses voltar para casa de novo, ele te dará tanto manto quanto túnica, e te enviará para onde quer que queiras ir. Com isso se levantou e fez uma cama para Ulisses, atirando algumas peles de cabra e de ovelha ao chão diante do fogo. Ali Ulisses se deitou, e Eumeu cobriu com um grande e pesado manto que guardava para trocar em caso de tempo extraordinariamente ruim. Assim dormiu Ulisses, e os jovens dormiram ao seu lado. Mas o porqueiro não gostava de dormir longe de seus porcos.
Então se preparou para ir para fora, e Ulisses ficou contente de ver que cuidava de sua propriedade durante a ausência de seu senhor. Primeiro pendurou a espada sobre os ombros musculosos e pôs um manto espesso para se proteger do vento. Também tomou a pele de um cabrito grande e bem alimentado, e um dardo em caso de ataque de homens ou cães. Assim equipado, foi para seu descanso, onde os porcos acampavam sob um rochedo saliente que lhes dava abrigo do vento norte. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.